Quem é esse vilão de Star Wars tão procurado em Ahsoka? Hoje você vai saber tudo a respeito dele depois da vinheta. Alô, fábrica, aqui é o André Gordillo dos Quatro Fantásticos e hoje eu vou falar tudo a respeito do Grão-Almirante Thrawn, que está fazendo o papel de ameaça fantasma no novo seriado Star Wars Ahsoka. Eu sei que você vai gostar dessas informações, então já deixa o seu like e se você for novo no canal, siga a gente, porque toda segunda-feira tem a live dos Quatro Fantásticos, comigo e mais o Roberto Sadovski, Rodrigo Salem e Edson Aran. E fica até o final que lá eu vou dar 2 dicas de quadrinhos de Star Wars. Ahsoka é basicamente uma versão live action de Rebels, o desenho animado que mostrou o Grão-Almirante Thrawn tomando um chá de sumiço nos últimos episódios. Agora ele está sendo procurado tanto pela Ahsoka quanto pelo resto dos personagens de Rebels. E você já viu essa premissa antes em O Despertar da Força, quando todo mundo estava querendo achar o Luke Skywalker e tinha um lance de um mapa perdido que precisava ser decifrado. Enfim, em Star Wars, nada se cria, tudo se copia. Mas antes da aparição no desenho animado, o Grão-Almirante Thrawn surgiu num livro de 1991 de Star Wars chamado O Herdeiro do Império, um marco no universo expandido de Star Wars. Em 89, a editora Bantam tinha adquirido os direitos de licenciamento dos livros de Star Wars e procurou no seu catálogo de escritores alguém que pudesse tomar conta da missão. Por acaso, eles já tinham um grande fã de Star Wars e também escritor de ficção científica militarista, chamado Timothy Zahn. Mas a premissa do livro deixou Timothy Zahn numa enrascada, porque a história tinha que se passar 5 anos depois do Retorno de Jedi. E olha só o que o George Lucas fez no final daquele filme. Matou o Imperador e o Darth Vader, basicamente deixando Star Wars sem vilão. Coube a Zahn criar uma nova ameaça para Han, Luke e Leia, mas que fosse diferente daquelas dos filmes. E o Timothy Zahn nunca gostou muito da força, então ele foi pro lado imperial da coisa, militarista, como ele conhecia. Eu tive a imensa honra e prazer de ter sido o Cicerone do Timothy Zahn na turnê de lançamento do Herdeiro do Império aqui no Brasil em 2015, quando eu também estava lançando meu primeiro livro, Os Portões do Inferno. A gente fez uma turnê junto em várias cidades do Brasil e trocou muita ideia nesses bastidores. Uma das coisas que ele me contou foi exatamente o processo de criação do Grão-Almirante Thrawn. Ele pensou o seguinte: dentro do Império, Darth Vader conseguia lealdade a partir do medo. Ele basicamente intimidava e matava os imperiais incompetentes. Já o Timothy Zahn pensou num vilão que conseguisse lealdade a partir de admiração. E como o Almirante Thrawn conseguia essa admiração dos seus subordinados imperiais? Através de um termo que hoje é palavrão pela turminha do DCE, a chamada meritocracia. Ele valorizava os grandes talentos dentro da frota imperial e também não desperdiçava tropas em estratagemas malucos, apenas usando como bucha de canhão. Isso, claro, conquistou a lealdade e admiração tanto do soldado mais raso, do Stormtrooper mais chulé, até dos comandantes abaixo dele, como seu segundo em comando, o Capitão Pellaeon, que inclusive já apareceu em live action naquela cena do Conselho Sombrio do Mandaloriano, 3ª temporada. Além de uma gestão de pessoal diferente, o Grão-Almirante Thrawn também é um estrategista brilhante, que bola planos à prova de falha e estuda o inimigo através do uso da arte das espécies que ele enfrenta. Através desse estudo da manifestação artística de seus oponentes, o Grão-Almirante Thrawn trabalha a psicologia deles e usa contra os adversários. Timothy Zahn explorou o personagem tanto na trilogia original quanto em livros subsequentes, mas todos eles foram descartados pela Kathleen Kennedy quando a Disney comprou a Lucasfilm. Com o passar do tempo e a pobreza de ideias dos roteiristas da Disney, vários elementos do antigo e renegado universo expandido foram pinçados aqui e ali e reformatados para a nossa nova versão de Star Wars, como aconteceu com o Grão-Almirante Thrawn, que foi parar em Rebels e agora está em Ahsoka, numa versão muito deturpada dos acontecimentos originais do Herdeiro do Império. Lá ele enfrentou o Han, Luke e Leia, e aqui, já tendo enfrentado a galera de Rebels, pelo visto vai enfrentá-los de novo mais Ahsoka, que vai cumprir o papel que o Luke cumpriu nos livros originais do Zahn. Fica a pergunta, inclusive, onde estão Han, Luke e Leia nesse ínterim maluco aí do Dave Filoni? Estão dormindo? Estão pegando uma praia e se esqueceram das responsabilidades com a galáxia? Nessa versão de Rebels, o Grão-Almirante Thrawn é dublado pelo Lars Mikkelsen. Sim, pelo sobrenome, é irmão do Mads Mikkelsen, que foi o projetista da Estrela da Morte original em Rogue One. Então tá tudo em família dentro do Império. E nada mais justo que o próprio Lars Mikkelsen ter sido escalado com uma versão live action do Grão-Almirante Thrawn, que a gente vai ver em algum episódio, talvez do meio pro final de Ahsoka. Agora que você está sabendo tudo em versão resumida do Grão-Almirante Thrawn, eu vou dar as 2 dicas de gibi que eu prometi no final do vídeo. A trilogia do Herdeiro do Império foi originalmente adaptada pela Dark Horse em 1996 e agora faz parte do catálogo da Marvel, com o texto do Buck Barron e um traço meio cartoonizado de Vatine Olivier.
Já a retomada do Timothy Zahn do personagem, o livro inclusive que eu traduzi para a editora Aleph, também ganhou versão em gibi, agora pela Marvel, com o roteiro da Jodie Hauser e desenho do nosso brasileiro Luke Ross. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações. Deixa aí o seu like, passa a seguir o canal. Não se esquece da nossa live nas segundas-feiras. E claro, deixa aí nos comentários qual é a sua expectativa para a aparição em live action do Grão-Almirante Thrawn, se você conhecia o personagem e se você tinha uma escalação diferente de ator para o papel. Então até segunda-feira na live dos Quatro Fantásticos.